Maria, uma figura proeminente conhecida por diferentes nomes como Maria de Nazaré, Virgem Maria, Maria Santíssima e Nossa Senhora, é reverenciada pelos católicos e ortodoxos como a Mãe de Jesus, conforme narrado no Novo Testamento e no Alcorão. Sua história é permeada pela intervenção divina, sendo considerada a primeira adepta ao cristianismo pelos cristãos. Os evangelhos canônicos de São Mateus e São Lucas detalham Maria como uma virgem concebendo milagrosamente por meio do Espírito Santo, um evento central na crença cristã. Para os muçulmanos, essa concepção foi resultado do comando direto de Deus, ocorrendo durante seu noivado com José. O relato também revela que Maria, já casada com José, acompanhou até Belém, onde Jesus nasceu. Os detalhes adicionais sobre seu noivado aos 12 anos e o nascimento de Jesus um ano depois ressaltam a complexidade de sua história, proporcionando uma conexão mais vívida e significativa para os seguidores. A trajetória de Maria é introduzida no Novo Testamento com a Anunciação, quando o anjo Gabriel anuncia a escolha divina de ser a mãe de Jesus. A Bíblia registra seu papel crucial nos eventos da vida de Jesus, enquanto os apócrifos canônicos mencionam sua morte e assunção ao céu. Os cristãos de várias tradições veneram Maria como a Mãe de Deus encarnado e a portadora de Deus. A devoção a Maria remonta aos primórdios do cristianismo, expressa por meio da arte, música e literatura cristãs. No entanto, as crenças e práticas devocionais variam entre as tradições, destacando a riqueza e complexidade da devoção mariana no cristianismo. A Igreja Católica estabelece dogmas marianos, enquanto algumas tradições protestantes atribuem a Maria um papel mais limitado, destacando a diversidade de perspectivas sobre sua importância na fé cristã. O Novo Testamento destaca sua humildade e obediência à mensagem divina, tornando-a um exemplo inspirador para os cristãos de todas as épocas. Além das informações dos evangelhos, a devoção cristã e a teologia colaboraram para construir uma imagem completa de Maria, alinhada com a previsão do Magnificat, e doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, ou Lucas capítulo 1 versículo 48. A narrativa destaca Maria como alguém que, apesar de sua conexão divina, personifica valores como humildade e submissão à vontade de Deus. Seu nome, invocado cerca de 20 vezes no Novo Testamento, tornou-se central para a devoção cristã, evocando a presença da Mãe de Jesus em momentos cruciais da narrativa bíblica. O versículo do Magnificat ressoa como uma profecia cumprida ao longo da história cristã, conectando fiéis de diferentes épocas à figura inspiradora de Maria. Explorando as referências específicas nos evangelhos, o papel de Maria ganha nuances e destaque, consolidando sua importância nos eventos fundamentais, como a Anunciação e o nascimento de Jesus. Essas referências oferecem uma visão detalhada de sua resposta às mensagens divinas, enriquecendo ainda mais a compreensão de sua influência transcendente. No Evangelho de Mateus, Maria é mencionada principalmente na narrativa da infância de Jesus, ressaltando sua conexão intrínseca com o nascimento dele. No Evangelho de Marcos, é identificada simplesmente como a mãe de Jesus, enquanto João destaca sua participação nas bodas de Caná e ao pé da cruz de seu filho, proporcionando um retrato tocante de sua relação com Jesus adulto. Além dos evangelhos, o livro dos Atos a menciona na companhia dos apóstolos após a ascensão de Jesus, indicando sua presença contínua na comunidade cristã primitiva. Essas referências enriquecem a narrativa de Maria e estabelecem uma conexão mais profunda entre sua figura e aqueles que buscam compreender sua importância na história cristã. No cenário apocalíptico do livro do Apocalipse, João descreve enigmaticamente uma mulher vestida de sol, que algumas correntes interpretam como Maria de Nazaré, ampliando a riqueza da narrativa mariana. Essas nuances e detalhes contribuem para a construção de um retrato mais completo e envolvente da Mãe de Jesus, conectando sua história de maneira significativa com os espectadores contemporâneos. A visão da mulher vestida de sol no contexto apocalíptico do livro do Apocalipse desafia a compreensão convencional, permitindo interpretações diversas. Alguns veem nessa figura uma representação direta de Maria, destacando sua importância transcendental na trajetória cristã, respaldada pela simbologia do sol associada à divindade.
Outros optam por enxergar a mulher vestida de sol como uma representação simbólica da Igreja, ampliando o escopo da figura para além da mãe de Jesus. A conexão entre Maria e a Igreja destaca sua importância como modelo espiritual e maternal para os crentes, ressaltando a coletividade da experiência cristã. A ambiguidade deliberada na descrição da mulher vestida de sol no Apocalipse adiciona camadas de significado à figura de Maria, estimulando reflexões diversas. Essa abordagem misteriosa cria uma conexão intrigante com aqueles que buscam compreender os simbolismos presentes no texto apocalíptico, convidando-os a explorar o significado mais profundo dessa visão. Assim, a presença de Maria no contexto apocalíptico reforça sua importância na tradição cristã e desafia os crentes a considerarem múltiplas facetas dessa figura emblemática. A interpretação dessa visão apocalíptica torna-se um convite à reflexão e à contemplação, criando uma ponte entre o sagrado e o simbólico para aqueles que buscam uma compreensão mais profunda da fé cristã. Explorando a faceta familiar e a infância de Maria, a tradição católica estima que a Virgem tenha nascido em 8 de setembro, uma data celebrada pela Igreja como sua natividade. Além disso, há uma tradição que a conecta à descendência de Davi, respaldada por relatos de figuras como Inácio de Antioquia, Santo Irineu, São Justino e Tertuliano, assim como nos evangelhos apócrifos, como o Evangelho do Nascimento de Maria e o Proto-Evangelho de Tiago. Essas tradições lançam luz sobre a ancestralidade ilustre de Maria, sugerindo que seu pai seria São Joaquim, descendente de Davi, e sua mãe, Santana, pertencente à linhagem sacerdotal de Arão. A genealogia de Maria apresenta complexidades, com algumas interpretações sugerindo que ela seria filha de Eli, enquanto o Evangelho de Lucas menciona São José como o filho de Eli. A prática judaica de elaborar tabelas genealógicas, focando na linhagem masculina e omitindo nomes de filhas, adiciona nuances, como exemplificado em Números 26:2.33. Essas complexidades genealógicas destacam a influência das práticas culturais da época na compreensão da árvore genealógica de Maria. A tradição de conectá-la à linhagem de Davi ressalta sua importância messiânica, enquanto diferentes interpretações sobre sua filiação evidenciam a diversidade nas abordagens históricas e teológicas. Ao explorar a história familiar de Maria, os espectadores são convidados a contemplar não apenas sua posição como mãe de Jesus, mas também a intricada tapeçaria de sua própria linhagem. Esses detalhes, apesar de complexos, adicionam autenticidade à figura de Maria, proporcionando uma visão mais abrangente de sua identidade e significado no contexto histórico e cultural de sua época. Para esclarecer a aparente discrepância na genealogia, Lucas explica que José era considerado filho de Eli devido à prática judaica de destacar a linhagem masculina nas tabelas genealógicas. Essa tradição enfatizava os homens, substituindo o nome da filha quando o sangue do avô era transmitido através dela, como apresentado em Números 26:2.33. Explorando fontes adicionais, como o texto atribuído a Efrem da Síria, conhecido como a Caverna dos Tesouros, surge uma visão mais detalhada da família de Maria. Segundo essa fonte, Ana era filha de Pacor, sendo seu marido Ionaquir. Ambos eram filhos de Matã e Sabrat. Esses detalhes oferecem um contexto mais vívido sobre a ancestralidade de Maria, enfatizando sua conexão com figuras bíblicas conhecidas. A tradição judaica destaca momentos significativos na infância de Maria, como sua apresentação no Templo de Jerusalém aos 3 anos, onde permaneceu até os 12 anos no serviço do Senhor. Esse período coincidiu com a morte de seu pai, São Joaquim, ressaltando não apenas a devoção precoce de Maria, mas também os desafios e mudanças em sua vida durante essa fase crucial. Esses detalhes adicionais, provenientes de diversas fontes, oferecem uma perspectiva mais abrangente da vida de Maria, conectando-a de maneira mais íntima ao contexto histórico e cultural de sua época. Ao apresentar esses elementos, a narrativa não apenas enriquece a compreensão de Maria como figura histórica, mas também estabelece uma conexão mais profunda com aqueles que buscam compreender sua jornada única e significativa. As palavras pronunciadas por Maria nos evangelhos refletem sua notável presença em momentos cruciais, tornando cada expressão profundamente significativa. Ao longo de sua trajetória, Maria utiliza a palavra 7 vezes, cada uma delas carregada de emoção, fé e propósito.
Essa dimensão emocional acrescenta uma camada adicional à compreensão da figura de Maria, convidando os espectadores a se envolverem mais profundamente com sua história. Na Anunciação, diante do anjo Gabriel, Maria expressa humildade e perplexidade, questionando como poderia conceber, já que não conhecia varão. Lucas capítulo 1 versículo 34. Em seguida, com admirável submissão, proclama ser a serva do Senhor e aceita a incumbência divina com coragem e devoção. Lucas capítulo 1 versículo 38. Na visitação, o Magnificat surge como uma poderosa declaração de louvor e gratidão, evidenciando a profunda espiritualidade de Maria. Lucas capítulo 1 versículo 46 ao 55. Essas palavras ressoam de humildade e reconhecimento, revelando a profundidade de sua conexão com o divino. Em um momento de angústia, quando Jesus, ainda jovem, permanece entre os doutores, Maria expressa sua preocupação maternal. Lucas capítulo 2 versículo 48. Essas palavras ilustram não apenas o papel de Maria como mãe dedicada, mas também sua busca constante por compreender o propósito divino na vida de seu filho. Nas bodas de Caná, Maria destaca-se novamente ao perceber a necessidade dos noivos, indicando que não tinham mais vinho. João capítulo 2 versículo 3. Em seguida, oferece conselho sábio aos servos, revelando sua profunda confiança na capacidade transformadora de Jesus, instruindo-os a fazer tudo o que ele dissesse. João capítulo 2 versículo 5. Essas palavras inauguram o primeiro milagre público de Jesus, transformando água em vinho, ecoando como uma instrução atemporal para todos que buscam orientação divina. Ao compartilhar esses momentos marcantes, a narrativa destaca não apenas a influência singular de Maria nos eventos bíblicos, mas também cria uma ponte emocional para aqueles que contemplam sua jornada. Cada palavra pronunciada por Maria ressoa como um testemunho poderoso de fé, submissão e amor materno, elementos que continuam a inspirar e conectar os corações daqueles que buscam compreender sua importância na tradição cristã. As palavras dirigidas a Maria nos evangelhos revelam não apenas o papel central que ela desempenha na narrativa cristã, mas também a profunda reverência e importância atribuídas a ela. Cada saudação, anúncio e resposta ressoa como uma declaração significativa de sua singularidade e missão divina. Na Anunciação, o anjo Gabriel saúda Maria com palavras que transcendem o ordinário, anunciando a escolha divina sobre ela e prenunciando seu papel crucial na história da salvação. Lucas capítulo 1 versículo 28. Durante a encarnação, as palavras proféticas revelam a grandiosidade do plano divino para Maria, conectando-a de maneira íntima ao poder divino. Lucas capítulo 1 versículo 30 ao 33. A profecia de Simeão, ao falar da espada que trespassará o coração de Maria, adiciona uma camada de profundidade emocional à sua jornada materna, prenunciando os desafios e sofrimentos que enfrentará como mãe do Messias. Lucas capítulo 2 versículo 34. Durante a visitação, Isabel reconhece a singularidade de Maria com palavras de bênção, refletindo não apenas sua importância, mas também a alegria que ela traz consigo. Lucas capítulo 1 versículo 42 ao 45. As palavras de Jesus no templo, em resposta à preocupação de Maria, destacam a compreensão única de Jesus sobre sua missão e sua relação especial com Deus. Lucas capítulo 2 versículo 49. Nas bodas de Caná, quando Maria intercede pelo vinho, Jesus responde de maneira singular, revelando a dinâmica especial entre mãe e filho, além de antecipar o início de seus milagres públicos. João capítulo 2 versículo 4. Essa interação destaca a conexão única entre ambos e prepara o caminho para os feitos extraordinários que seguirão. No Calvário, o momento doloroso conhecido como Stabat Mater traz palavras tocantes de Jesus à sua mãe e mulher: eis aí o teu filho. E ao discípulo amado: eis aí a tua mãe, ou João capítulo 19 versículo 26 e 27. Essa designação, feita no ápice do sofrimento, ressalta o papel contínuo de Maria na vida da comunidade cristã. Cada uma dessas palavras dirigidas a Maria proporciona uma compreensão mais profunda de sua singularidade e da ligação íntima que ela compartilha com Deus e com a humanidade. Ao explorar essas interações, a narrativa não apenas destaca a importância de Maria na fé cristã, mas também estabelece uma conexão emocional entre sua história e aqueles que buscam compreender o significado mais profundo da maternidade divina.
Esses momentos revelam não apenas a dor e a angústia de uma mãe, mas também a perpetuação do papel de Maria na vida espiritual da comunidade, reforçando sua presença ao longo dos eventos cruciais da história cristã. À medida que exploramos o papel de Maria nos evangelhos, é fascinante observar como diversas profecias messiânicas convergem notavelmente na figura da Virgem Maria, referindo-se à esposa do Senhor. Essas passagens do Antigo Testamento desempenham um papel crucial na compreensão da singularidade e da missão de Maria na história da salvação. São Máximo, o confessor, renomado por alinhar-se a essa tradição interpretativa, utilizou essas profecias como base para a primeira biografia registrada da Virgem Maria, intitulada A Vida da Virgem. Nesse texto significativo, São Máximo não apenas traça os eventos da vida de Maria, mas também revela a profundidade das conexões entre seu papel e as promessas messiânicas do Antigo Testamento. Ao entrelaçar as profecias com a experiência de Maria, São Máximo cria uma narrativa que ressoa com os ensinamentos dos evangelhos e amplifica o papel único de Maria na história da redenção. Essa abordagem fundamenta a vida de Maria em uma rica tradição profética, conectando-a de maneira mais profunda com a linhagem messiânica e a esperança presente no Antigo Testamento. Para aqueles que buscam compreender a figura de Maria não apenas como a mãe de Jesus, mas como um elo vital entre as promessas do Antigo Testamento e sua concretização no Novo Testamento, a biografia de São Máximo oferece uma ponte cativante. Ela ilumina a trajetória única de Maria e ressalta a continuidade divina na história da salvação, proporcionando uma conexão robusta e espiritual entre a tradição profética e a presença transformadora de Maria. O Salmo 45, conhecido como um hino nupcial, descreve a grandeza e a beleza do rei, muitas vezes associado à figura da esposa do Senhor. Este salmo ganha uma nova dimensão quando conectado à narrativa da Virgem Maria. A poesia inspirada reflete a adoração ao rei como o mais belo dos filhos dos homens, o Salmo capítulo 45 versículo 3, destacando paralelos com a missão redentora cumprida por Jesus Cristo, o herói em defesa da verdade e da justiça. A referência ao trono eterno do rei, que ama a justiça e detesta o mal, Salmo capítulo 45 versículo 7 ao 8, ressoa com a compreensão cristã da divindade de Cristo. O óleo de alegria com que o Senhor ungiu o rei destaca a preferência divina sobre ele, criando um paralelo simbólico com a concepção miraculosa de Maria pelo Espírito Santo. A cena majestosa do cortejo real, com filhas de reis e a rainha ornada de ouro de Ofir, lembra a posição exaltada de Maria como mãe de Jesus, o Rei dos Reis. A exaltação da beleza da rainha e a instrução para que ela esqueça a sua terra natal e a casa de seu pai ressoam com a pureza e dedicação de Maria à missão divina que lhe foi confiada. Ao mergulhar no Salmo 45, os cristãos encontram uma rica tapeçaria de imagens e metáforas que, ao longo da história, têm sido associadas à Virgem Maria. O Salmo, originalmente um hino nupcial, adquire uma profundidade espiritual adicional quando interpretado à luz da fé cristã, proporcionando uma conexão significativa entre a tradição do Antigo Testamento e a compreensão da figura de Maria na história da salvação. Para aqueles que contemplam essas imagens, a narrativa não apenas enriquece a compreensão da Virgem Maria, mas também estabelece uma conexão emocional e espiritual com a tradição milenar que permeia a fé cristã. A compreensão mais profunda do Salmo 45, à luz do proto-evangelho de Tiago, adiciona camadas de significado à figura da Virgem Maria, conectando de maneira poderosa as profecias do Antigo Testamento com os eventos de sua vida sagrada. O relato do proto-evangelho destaca o episódio em que Maria, aos 3 anos, é enviada ao templo por seus pais. Uma comitiva de donzelas virgens a acompanha, segurando candeias em uma procissão simbólica que ecoa a profecia de Salmos 45 ou 44. O sacerdote, ao recebê-la, profetiza a grandiosidade de seu nome diante de todas as gerações, cumprindo a promessa divina de manifestar a redenção por meio dela. A correlação entre os versículos do Salmo 45 e a narrativa do proto-evangelho ressalta Jesus Cristo como o mais belo de todos os filhos dos homens, cheio de graças e bênçãos eternas, o herói defensor da verdade e da justiça.
A honra de estar à direita do rei, conforme aponta o versículo 10, adquire um significado profundo ao considerar Maria como a rainha virgem, adornada com vestes de ouro que simbolizam suas virtudes e qualidades preciosas. Os versículos 14 e 15, interpretados por São Máximo, revelam a apresentação da filha do rei, Maria, ao Rei Divino. Sua formosura encanta o Pai, representando as diversas cores de suas virtudes e o valor precioso de suas qualidades. O luxo de suas roupas reflete o crescimento de Maria, ornamentada com virtudes que a tornam digna de ser a mãe do Messias. Assim, a conexão entre o Salmo 45 e a narrativa da infância de Maria não apenas fortalece a base teológica, mas também cria uma ligação mais pessoal entre os eventos proféticos do Antigo Testamento e a trajetória única da Virgem Maria, inspirando aqueles que contemplam sua história com uma compreensão mais profunda e emocional. A devoção cristã à Virgem Maria apresenta raízes profundas, remontando ao início do século II, evidenciando um fervor espiritual que precedeu o desenvolvimento de um sistema litúrgico mariano específico no século V, consolidando-se após o Primeiro Concílio de Éfeso em 431. A relevância crescente da Virgem na fé cristã foi indicada pelo concílio realizado em uma igreja dedicada a Maria cerca de 100 anos antes. No Egito, a veneração a Maria já havia começado no século III, destacando-se como uma expressão precoce e fervorosa dessa devoção. O termo Theotokos, ó portadora de Deus, foi empregado por Orígenes, na Igreja de Alexandria, evidenciando a importância teológica atribuída a Maria desde os primeiros séculos. A mais antiga oração mariana conhecida, o Subituum Praesidium, ou sob vossa proteção, remonta ao início do século II e ganhou destaque quando seu texto foi redescoberto em 1917 em um papiro no Egito. Esta antiga invocação revela a devoção e a confiança depositadas em Maria desde os primórdios do cristianismo. Com o Edito de Milão em 313, que trouxe a tolerância religiosa, imagens artísticas de Maria começaram a proliferar. Grandes igrejas, como a Basílica de Santa Maria Maior em Roma, foram dedicadas a ela, tornando-se centros de adoração mariana. Essa proliferação visual testemunha a crescente importância da Virgem na espiritualidade cristã, refletindo o papel crucial que ela desempenha na compreensão da fé. Assim, ao observar essa evolução histórica da devoção mariana, os fiéis encontram não apenas uma tradição consolidada, mas uma jornada espiritual que atravessa os séculos, proporcionando uma conexão palpável com a devoção e o amor dedicados à Virgem Maria ao longo da história da Igreja. Na Idade Média, Maria, a Virgem Santíssima, tornou-se central em lendas e narrativas que enriqueceram a tapeçaria mitológica em torno da Mãe de Jesus. A devoção a Maria experimentou um notável crescimento a partir do século XII, coincidindo com o reconhecimento oficial do Vaticano, que a designou como medianeira das graças. Essa proclamação ressoou entre os fiéis, estabelecendo uma conexão mais profunda e pessoal com Maria como intercessora divina. Durante esse período, as representações artísticas de Maria proliferaram em catedrais e igrejas, capturando sua beleza e graça. Essas expressões não eram apenas ornamentais, mas portais que transportavam os fiéis para a presença espiritual da Virgem Maria. Além das representações artísticas, as lendas sobre Maria, seus pais e avós criaram uma atmosfera de familiaridade e proximidade. Essas narrativas místicas alimentaram a devoção popular, enriquecendo a compreensão do papel de Maria na vida dos crentes, contribuindo para a construção da identidade mariana na consciência coletiva da época. Dessa forma, a Virgem Maria transcendeu a figura bíblica e tornou-se um farol luminoso na Idade Média, guiando os fiéis por caminhos espirituais e inspirando uma devoção fervorosa. O reconhecimento oficial de Maria como medianeira das graças foi a confirmação formal de uma realidade espiritual que pulsava nos corações dos crentes medievais, estabelecendo uma conexão viva entre o divino e o humano. Ao longo dos séculos, a devoção a Maria revelou matizes distintos nas tradições cristãs, refletindo abordagens singulares que moldam a espiritualidade de cada comunidade de fé. Entre os protestantes, há menos ênfase em hinos e orações marianas, concentrando-se em outros aspectos da teologia.
Na tradição ortodoxa, a veneração à Mãe de Jesus atinge um ápice, considerando-a o mais ilustre do que os querubins e mais gloriosa que os serafins. O teólogo Sergei Bulgakov destaca a importância da devoção a Maria, descrevendo-a como a alma da devoção ortodoxa. Ele enfatiza que, na perspectiva ortodoxa, a fé em Cristo incorpora necessariamente a devoção à Virgem Maria, tornando-a inseparável da fé cristã. No catolicismo, Maria é honrada e venerada, mas não é vista como divina, tampouco é objeto de adoração. A hierarquia católica coloca Maria em uma posição subordinada a Cristo, embora seja elevada acima de todas as outras criaturas. A visão católica destaca a importância única de Maria como a Mãe de Deus e enfatiza sua intercessão contínua. Sergei Bulgakov, alinhando-se com a perspectiva ortodoxa, destaca que, apesar da elevação de Maria, a adoração é reservada exclusivamente ao Senhor. A riqueza das tradições cristãs, expressa na devoção a Maria, revela a diversidade de abordagens teológicas e espirituais. Cada perspectiva oferece uma visão única da relação entre Maria, a Mãe de Jesus, e a fé cristã, conectando-se com os crentes de maneiras que ressoam com a rica tapeçaria da história cristã. Os católicos adotam o termo hiperdulia para expressar sua veneração a Maria, diferenciando-a da adoração exclusiva a Deus, zlatria, e da veneração dada aos outros santos, dulia. A hierarquia de culto em 3 níveis, estabelecida no Segundo Concílio de Nicéia em 787, reforça essa distinção crucial. A tradição artística que envolve Maria é vasta e diversificada nas várias expressões do cristianismo. Na tradição católica romana, a representação da Virgem com o menino Jesus é uma constante, permeando a arte mariana de maneira significativa. Por outro lado, o ícone da Virgem ocupa um lugar central e venerado entre os ortodoxos, destacando-se como uma forma artística rica em simbolismo espiritual. Tanto católicos romanos quanto ortodoxos compartilham o hábito de venerar imagens e ícones de Maria. Essa prática foi formalmente reconhecida pelo Segundo Concílio de Nicéia em 787, que legitimou a veneração de imagens com a compreensão de que a reverência prestada à imagem está, na realidade, direcionada à pessoa que ela representa. A controvérsia iconoclasta, que abalou o Império Bizantino nos séculos VIII e IX, foi superada pelo Sínodo de Constantinopla em 842, restabelecendo a veneração no Oriente. Vale ressaltar que, enquanto católicos e ortodoxos compartilham essa prática de veneração, os ortodoxos limitam-se a orar e venerar imagens bidimensionais, evitando o culto a estátuas tridimensionais. Essa distinção sublinha as diversas nuances que cada tradição traz à sua devoção mariana. A posição anglicana em relação a Maria revela uma abordagem mais conciliadora em comparação com o protestantismo em geral. O arcebispo de Cantuária, Rowan Williams, em seu livro sobre a oração com os ícones de Maria, oferece uma perspectiva que transcende o simples reconhecimento da Mãe de Jesus. Ele expressa que a compreensão de Maria não é apenas uma questão de vê-la em relação a Cristo, mas também ressalta a ideia crucial de que compreender Cristo requer uma atenção especial a Maria. Essa visão anglicana reconhece o papel singular de Maria na história da salvação e destaca a sua importância na compreensão mais ampla da figura de Cristo. Ao fazer isso, ela estabelece uma ponte entre as tradições protestantes que talvez tendam a minimizar o papel de Maria e as tradições católicas e ortodoxas que a veneram de maneira mais proeminente. Essa abordagem conciliadora busca encontrar um equilíbrio, reconhecendo o papel essencial de Maria na narrativa cristã sem desviar o foco da centralidade de Cristo. Diversas tradições cristãs, incluindo a Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica, e algumas outras, adotam uma variedade de títulos para homenagear Maria e invocar sua intercessão para causas específicas. No entanto, essa prática não é comum em todas as tradições cristãs, como no protestantismo. Títulos como Maria, Mãe de Deus, ó Teótoco, Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora e ó Rainha do Céu, ó Regina Caeli, são alguns dos mais reverenciados. Os títulos atribuídos a Maria apresentam variações significativas nos pontos de vista ecumênicos, católicos, ortodoxos, anglicanos, luteranos, protestantes, islâmicos e mórmons.
Um título universalmente reconhecido é o Teótoco, utilizado pela Igreja Ortodoxa, Igreja Ortodoxa Oriental, Igreja Luterana, Igreja Anglicana e Igreja Católica. Este título, estabelecido no Terceiro Concílio Ecumênico em 431 para enfrentar os ensinamentos de Nestório, significa literalmente o portadora de Deus. Em latim, sua equivalente é o Dei Para ou o Dei Genetrix. A expressão equivalente ao Mater Dei, ou Mãe de Deus, é mais comum na América e na Igreja Católica de rito latino. A declaração do concílio afirmou que os pais da Igreja não hesitaram em falar da Santa Virgem como Mãe de Deus, reforçando assim a importância do título Teótoco na teologia cristã. A veneração a Maria, Mãe de Jesus, é expressa por meio de diversos títulos que carregam significados profundos, enraizados em bases bíblicas, tradições, milagres e ocasiões especiais. Um exemplo é o título Mãe Rainha, fundamentado na posição de Maria como Mãe de Jesus, frequentemente chamado de o Rei dos Reis ou devido à sua linhagem que remonta ao rei Davi. A base bíblica para o termo rainha pode ser identificada em passagens como Lucas capítulo 1 versículo 32 e Isaías capítulo 9 versículo 6, enquanto o título O Mãe Rainha encontra respaldo em Reis capítulo 2 versículo 19 ao 20 e Jeremias capítulo 13 versículo 18 ao 19. Outros títulos têm origens relacionadas a milagres, aparições ou eventos específicos, exemplificados por títulos como Nossa Senhora do Bom Conselho, Nossa Senhora dos Navegantes e Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Esses títulos refletem a diversidade de devoções marianas ao redor do mundo. Na tradição ortodoxa, os principais títulos de Maria incluem Teótoco, Mãe de Deus, Eipárteno, Sempre Virgem, e Hipanágia, Toda Santa. O Quinto Concílio Ecumênico em 553 confirmou o título de Sempre Virgem. Já na tradição católica, uma multiplicidade de títulos é atribuída a Maria, cada um inspirando representações artísticas únicas. Por exemplo, o título de Nossa Senhora das Dores deu origem a obras-primas notáveis, como a Pietà de Michelangelo, evidenciando a riqueza e a diversidade das expressões de devoção mariana ao longo da história. As primeiras festas dedicadas a Maria surgiram fora do ciclo festivo que celebrava a Natividade de Jesus, conforme descrito no Evangelho de Lucas capítulo 2 versículo 22 ao 40. 40 dias após o nascimento de Jesus, coincidindo com a apresentação de Jesus no templo, Maria seguiu os costumes judaicos de purificação, evoluindo a festa da purificação para a festa de Simeão em Bizâncio no século V. No século VII e VIII, a Igreja Oriental estabeleceu 4 festas marianas. Paralelamente, a Igreja Católica de rito latino iniciou uma festa dedicada a Maria, pouco antes do Natal, no século VII, nas igrejas de Milão e Ravenna, na Itália. As festas marianas da Purificação, Anunciação, Assunção e Natividade de Maria foram gradualmente introduzidas na Inglaterra no século XI. A quantidade e natureza das festas, títulos associados a Maria e práticas de veneração variam amplamente entre as tradições cristãs, com os católicos apresentando uma maior diversidade. Algumas festas são vinculadas a eventos específicos, como a festa de Nossa Senhora da Vitória, originada pela vitória dos Estados Papais na Batalha de Lepanto em 1571. As divergências nas festas dedicadas a Maria podem derivar de questões doutrinárias, como na Assunção e Dormição de Maria. A Igreja Católica, por exemplo, celebra a Assunção em 15 de agosto, enquanto alguns católicos orientais observam a Dormição em 28 de agosto. A Igreja Ortodoxa também celebra a Dormição, considerando-a uma de suas 12 grandes festas. Essas divergências destacam não apenas a riqueza das tradições marianas, mas também as complexidades teológicas que podem surgir em torno de eventos específicos relacionados a Maria. Os protestantes, geralmente, não participam dessas celebrações, refletindo a diversidade de práticas e ênfases teológicas dentro do cristianismo. Essas distintas abordagens para as festas marianas contribuem para a tapeçaria única da devoção a Maria nas várias tradições cristãs. A historiografia católica relacionada a Maria destaca uma tradição que venera as 7 dores, representando 7 momentos significativos de sua vida nos quais ela experimentou um sofrimento notável.
Primeira dor, da profecia de Simeão, que previu o sofrimento que Maria enfrentaria. Segunda dor, da fuga para o Egito, um período de incerteza e deslocamento. Terceira dor, no episódio em que Jesus, aos 12 anos, é perdido e posteriormente encontrado no templo. Quarta dor, no doloroso encontro de Maria com seu filho carregando a cruz a caminho do Calvário. Quinta dor, da crucificação de Jesus, um momento de profunda angústia para Maria. Sexta dor, da descida do corpo de Jesus da cruz e sua entrega a Maria, intensificando sua dor como mãe. Sétima dor, o sepultamento do corpo de Jesus, marcando o final doloroso desse ciclo de sofrimento. Essas 7 dores não apenas ilustram a profunda ligação emocional entre Maria e Jesus, mas também servem como uma expressão simbólica do sacrifício e da redenção, elementos fundamentais na teologia cristã. Ao meditar sobre essas dores, os fiéis buscam compreender a compaixão e a força exemplar de Maria diante do sofrimento. Além dos aspectos da devoção mariana mencionados, as aparições marianas só constituem um fenômeno intrigante. Esses eventos envolvem a crença de que a Virgem Maria se manifesta a uma ou várias pessoas, frequentemente chamadas de videntes, muitas das quais são católicas. Historicamente, a Igreja Católica reconheceu certas aparições, como as de Fátima, como dignas de fé. Atualmente, a análise de relatos contemporâneos de aparições marianas em várias partes do mundo está em andamento na Igreja Católica. Essas experiências, ricas em significado espiritual, despertam fervor religioso e inspiram devoção entre os crentes. A cuidadosa análise desses relatos continua evoluindo, à medida que a Igreja busca discernir a autenticidade e a importância dessas aparições para a fé católica. Ao explorar esses fenômenos, os fiéis buscam uma conexão mais próxima com Maria e uma compreensão mais profunda de sua presença na vida cristã. No contexto das doutrinas marianas nas diversas tradições cristãs, emergem várias crenças que refletem a diversidade teológica relacionada a Maria. Essas doutrinas moldaram a devoção e o entendimento da figura de Maria ao longo dos séculos, gerando diferentes tradições de fé. Aqui estão algumas das principais doutrinas marianas. Mãe de Deus, esta doutrina enfatiza que Maria, por ser a mãe de Jesus, é, portanto, a mãe de Deus. Essa conexão direta com a divindade de Jesus é central para muitas tradições cristãs. Nascimento virginal de Jesus. A doutrina do nascimento virginal sustenta que Maria concebeu Jesus miraculosamente pela ação do Espírito Santo, permanecendo virgem antes, durante e após o parto. Dormição. Algumas tradições afirmam que Maria entrou em um sono profundo, conhecido como dormição, antes de sua morte natural. Esse conceito destaca a natureza especial de sua passagem deste mundo. Assunção. Da doutrina da Assunção afirma que Maria foi levada de corpo e alma para o céu após o fim de sua vida terrena. Essa crença reflete a honra especial atribuída a Maria. Imaculada Conceição. Da Imaculada Conceição ensina que Maria foi concebida sem o pecado original, destacando sua pureza desde o momento de sua concepção. Perpétua Virgindade. A doutrina da Perpétua Virgindade afirma que Maria permaneceu virgem ao longo de toda a sua vida, inclusive após o nascimento de Jesus. Essa crença destaca a santidade contínua de Maria. Essas doutrinas são fundamentais para as tradições específicas, moldando a espiritualidade e a devoção dos fiéis. A compreensão dessas crenças contribui para uma apreciação mais profunda do papel de Maria na teologia e na prática religiosa. A compreensão e prática das tradições marianas variam entre as diversas perspectivas cristãs, criando uma rica tapeçaria de crenças e práticas devocionais. A Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa Oriental, a Igreja Anglicana e a Igreja Luterana compartilham elementos de veneração à Virgem Maria, expressando essa devoção de maneiras distintas. Na Igreja Católica Romana, Maria é honrada como bem-aventurada, reconhecendo sua assunção ao céu e sua intercessão pelos que buscam sua ajuda. A devoção inclui orações, composições poéticas, canções, pinturas, esculturas e títulos que realçam sua posição especial entre os santos.
Os 4 dogmas marianos são fundamentais nessa devoção, e uma comissão do Vaticano avalia a petição de um 5º dogma mariano. A devoção à Santíssima Virgem destaca-se entre os católicos, expressa por meio de doutrinas específicas, ensinamentos teológicos, celebrações festivas e práticas como cantar hinos, recitar orações e realizar peregrinações. O Catecismo da Igreja Católica ressalta a importância integral da devoção a Maria na experiência espiritual dos católicos, enfatizando que a consagração a Maria fortalece a ligação com Deus. O século XVI viu um notável crescimento na devoção mariana, inspirando os santos católicos a escreverem obras significativas, como o Glórias de Maria ou de Santo Afonso Maria de Ligório e o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria ou de São Luís Maria Grignion de Montfort. Estas obras destacam a veneração mariana e propõem que o caminho para Jesus é por intermédio de Maria. Algumas devoções marianas, como a Aliança dos Corações de Jesus e Maria, estão entrelaçadas com uma abordagem cristocêntrica. As principais devoções a Maria na tradição católica envolvem práticas e orações que refletem a profunda devoção e veneração dos católicos por ela. Destacam-se as 7 dores de Maria e as lágrimas de Maria, representando momentos notáveis de sofrimento em sua vida. Além disso, o Santo Rosário e o Escapulário do Carmo são devoções populares, enquanto orações dedicadas a Maria incluem a Ave Maria, o Ângelus, a Salve Rainha, o Lembrai-vos e o Magnificat. Os meses de maio e outubro assumem uma importância especial como meses marianos na tradição católica romana. Em outubro, destaca-se a prática diária do Rosário, enquanto em maio, diversas práticas devocionais atingem seu ápice, fortalecendo os laços de devoção a Maria. Os líderes da Igreja Católica, incluindo os papas, emitiram várias encíclicas e cartas apostólicas marianas para incentivar a devoção e veneração à Virgem Maria. Foi a partir do ano mariano entre 1987 e 1988 e da encíclica Redemptoris Mater de João Paulo II que um movimento significativo em torno da redescoberta da figura de Maria teve início, enfatizando sua participação crucial no processo de salvação e redenção. Os católicos atribuem grande importância ao papel de Maria como protetora e intercessora, reconhecendo-a como a Mãe de Deus cuja proteção é fiel em todos os perigos e necessidades, conforme destacado pelo Catecismo da Igreja Católica. Essa ênfase na proteção e intercessão de Maria reflete a confiança dos católicos em sua influência e cuidado materno. No âmago da doutrina católica, Maria ocupa um lugar singular e de destaque. O Catecismo Católico leciona que, na descendência de Eva, Deus escolheu Maria para ser a mãe de seu filho. Maria é saudada como o cheia de graça e é reconhecida como o fruto mais excelente da redenção. Desde o primeiro instante de sua concepção, Maria foi preservada totalmente da mancha do pecado original, permanecendo pura de todo pecado pessoal ao longo de sua vida. Maria é exaltada na tradição católica como a Virgem por excelência, concebendo, dando à luz e alimentando Jesus de forma virginal. Essa virgindade perpétua é vista como um sinal de sua santidade e pureza incomparáveis. O título de Serva do Senhor, derivado de sua resposta afirmativa à mensagem do anjo Gabriel, Lucas capítulo 1 versículo 38, destaca a livre fé e obediência de Maria em sua colaboração para a salvação da humanidade. A Igreja Católica Romana vai além ao considerar Maria como a nova Eva, uma figura que, por meio de sua obediência, desempenha um papel crucial na redenção da humanidade. Maria é vista como a mediadora das graças concedidas à humanidade, uma intercessora especial que contribui ativamente para o plano divino de salvação. Essa perspectiva reforça a devoção católica a Maria como uma figura central na fé e prática religiosa. No século XX, 2 líderes proeminentes da Igreja Católica, o Papa João Paulo II e o cardeal Joseph Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, enfatizaram vigorosamente o papel central de Maria na vida da Igreja. O cardeal Ratzinger propôs uma reorientação de toda a Igreja, alinhando-se ao programa do Papa João Paulo II, visando garantir uma abordagem autêntica à cristologia por meio de um retorno à verdade sobre Maria. Ele expressou a convicção de que voltar-se para Maria é crucial para reconquistar a verdade essencial sobre Jesus Cristo, sobre a Igreja e sobre a humanidade.
Essa ênfase na verdade sobre Maria o destaca a importância da figura mariana não apenas como uma personagem histórica, mas como um ponto focal vital para a compreensão mais profunda da mensagem cristã. Essa abordagem reitera a ligação intrínseca entre a devoção a Maria e a compreensão mais completa da fé cristã, sugerindo que, ao entender plenamente o papel de Maria, é possível alcançar uma compreensão mais rica de Jesus Cristo e de sua mensagem redentora. Essa perspectiva, defendida pelos líderes da Igreja Católica, reflete um desejo de retornar às raízes da tradição cristã, valorizando Maria como um guia espiritual essencial. Para quem busca uma compreensão mais profunda da fé e uma conexão mais significativa com os ensinamentos de Jesus Cristo, a devoção a Maria torna-se um elemento essencial dessa jornada espiritual. A devoção e o culto à Virgem Maria encontram expressão vívida nas artes, especialmente na arte sacra e religiosa, desde os primórdios da fé cristã até os tempos modernos. Este elo entre espiritualidade e expressão artística é evidenciado ao longo da história, destacando-se os períodos do Renascimento e do Barroco como épocas notáveis de representação da Virgem Maria. Os padres da Igreja, desde tempos remotos, influenciaram a representação artística de Maria, mas foi nos períodos renascentista e barroco que grandes mestres deram vida a essa devoção através de suas obras-primas. No contexto do Barroco mineiro, as criações do renomado Aleijadinho, tanto em afrescos quanto em esculturas, emergem como notáveis representações da Virgem Maria. Seja nas igrejas ricamente decoradas ou nas esculturas que adornam altares e capelas, o Barroco mineiro destaca-se por sua devoção expressa com maestria artística. Ao apreciar essas obras, os fiéis e apreciadores da arte não apenas testemunham a beleza estética, mas também são convidados a mergulhar na espiritualidade que permeia cada representação mariana. Assim, a arte torna-se uma ponte entre o terreno e o divino, proporcionando uma experiência mais profunda da devoção à Virgem Maria, um elemento central na jornada espiritual de muitos. O legado de Maria transcende a esfera religiosa e se entrelaça com a riqueza cultural da humanidade, sendo tema inspirador para diversos autores ao longo dos séculos. Nas palavras de Dante Alighieri, na O Divina Comédia, Maria é exaltada como uma força tão grandiosa e poderosa que buscar graça sem recorrer a ela é tão impossível quanto voar sem asas. Paraíso Xixii, 13:15. Esta expressão poética de devoção ressoa como um eco através dos tempos, tocando corações e mentes. Miguel de Cervantes, em O Eu Licenciado Vidriera, e Garcia Lorca, em O Romanceiro Gitano, são apenas dois exemplos de renomados escritores que se inspiraram na figura de Maria para explorar temas de graça, virtude e transcendência. Tagore, em O La Luna Nueva, e o poema Virgem de José de Anchieta também perpetuam a tradição de enaltecer a Virgem Maria em obras literárias e poéticas, conectando-se com a profunda reverência que muitos artistas nutrem por ela. Essas expressões artísticas, imbuídas de espiritualidade, refletem não apenas a devoção religiosa, mas também a universalidade do apreço pela figura de Maria, que ultrapassa fronteiras confessionais e ressoa na essência da experiência humana. Ao mergulhar nessas obras, os espectadores e leitores encontram uma conexão emocional e espiritual, transcendendo barreiras e destacando a influência duradoura da figura de Maria na cultura global. Essas representações artísticas de Maria, ao longo dos séculos, transcendem simples imagens devocionais e tornam-se testemunhas visuais da profunda influência que ela exerce na fé e na cultura. Entre essas obras, destaca-se a icônica Pietà de Michelangelo, que repousa na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A escultura de Michelangelo não apenas retrata a Virgem Maria segurando o corpo de Cristo após a crucificação, mas também captura a dor, a ternura e a transcendência espiritual de Maria de uma forma que ressoa com pessoas de todas as tradições e contextos culturais. No contexto brasileiro, as obras de Aleijadinho, especialmente durante o período barroco, emergem como testemunhos notáveis da devoção mariana. A riqueza expressiva das esculturas de Aleijadinho, como as que adornam as igrejas de Minas Gerais, não apenas revela a maestria técnica, mas também a profunda devoção do artista à Virgem Maria.
Essas esculturas barrocas não são apenas objetos de contemplação religiosa, mas também testemunhos tangíveis da fusão entre a arte sacra e a expressão emocional, proporcionando uma experiência única aos que as contemplam. Assim, ao apreciar essas obras, as pessoas não apenas testemunham a habilidade artística excepcional dos escultores, mas também se conectam com a devoção visceral e a reverência que permeiam a representação de Maria, inspirando uma apreciação mais profunda da interseção entre arte, fé e cultura. A devoção a Maria transcende as fronteiras da arte visual, manifestando-se também na música, uma expressão poderosa que ecoa através dos séculos. A composição O Ave Maria tornou-se uma peça central nesse cenário musical, com interpretações notáveis de diversos compositores, cada um contribuindo para a riqueza da tradição mariana na música. Franz Schubert e Gounod, por exemplo, deram vida à oração O Ave Maria por meio de composições magistrais. A versão de Schubert, conhecida por sua melodia serena e tocante, e a interpretação de Gounod, que harmoniza a melodia com um suave acompanhamento vocal, ressoam como homenagens musicais à Virgem Maria, atravessando as barreiras do tempo e da cultura. Além de Schubert e Gounod, outros compositores renomados também se inspiraram na oração da O Ave Maria. Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Bonaventura Soma deixaram suas próprias contribuições, enriquecendo o repertório musical dedicado a Maria. Cada composição reflete a devoção única do compositor, proporcionando uma experiência sonora que transcende o meramente estético, alcançando o espiritual. Assim, quando ouvimos essas composições, somos convidados a uma jornada musical que não apenas ressoa com a beleza artística, mas também nos conecta à profunda espiritualidade e reverência associadas à figura de Maria. A música, nesse contexto, torna-se um veículo de expressão que transcende o terreno, conectando os ouvintes a uma tradição de devoção que perdura através da harmonia melódica e do significado espiritual. O legado artístico dedicado à Virgem Maria é vasto e diversificado, um testemunho visual da devoção que transcende gerações e estilos artísticos. Nas galerias dos principais museus europeus, as pinturas que retratam cenas da vida de Maria formam um mosaico rico, destacando-se pelas mãos habilidosas de renomados artistas dos períodos do Renascimento e Barroco. Antonello da Messina, Caravaggio, Leonardo da Vinci e tantos outros mestres da pintura imortalizaram a figura de Maria em suas obras, oferecendo interpretações únicas e tocantes. As cenas da Anunciação, Natividade, Assunção e outras passagens da vida de Maria ganham vida nas pinceladas de artistas como Franz Angélico, El Greco e Rafael, cada um contribuindo para a riqueza iconográfica associada à Virgem. Essas pinturas não são apenas representações artísticas, são expressões de fé e devoção que transcendem a tela, convidando os espectadores a contemplar a espiritualidade por meio da estética visual. A diversidade de estilos, técnicas e interpretações reflete a multiplicidade de facetas da devoção mariana ao longo dos séculos. Ao percorrer as salas dos museus e contemplar essas obras-primas, somos convidados a mergulhar na narrativa visual da vida de Maria, testemunhando o impacto duradouro que sua figura exerceu sobre a arte e a devoção. Através dos olhos dos artistas, a Virgem Maria continua a inspirar, conectando-se de maneira única com cada observador, independentemente de sua origem ou crença.